Tu és Rei, Senhor, Tu és Rei, e habitas em glória. Cantarei, Senhor, cantarei, um canto de vitória, pois Tu és fiel, me guardarás, doce como mel, tudo abençoarás. Tu és Rei, Senhor, Tu és Rei, e habitas em glória. Cantarei, Senhor, cantarei, um canto de vitória, no santo monte, quero adorar, buscar em ti a fonte, cada vez mais amar. Tu és Rei, Senhor, Tu és Rei, e habitas em glória. Cantarei, Senhor, cantarei, um canto de vitória, a conhecer Jesus, Teu Mestre será, e os céus fez luz, Ele vida dá. Depois. Tu és Rei, Senhor, Tu és Rei, e habitas em glória. Cantarei, Senhor, cantarei, um canto de vitória. Vem conhecer Jesus, Teu Mestre será. Criou os céus, se fez luz, Ele vida dá. Tu és Rei, Senhor, Tu és Rei. Amém. Glória ao nome do Senhor. Passamos agora a palavra ao meu pai, irmão Vítor Brás, que nos vai dar a mensagem. Então, vamos mudar aqui a logística. Ora bem, isto para mim é complicado, não é? E acho que para todos da minha geração é um bocado complicado falarmos assim, mas vamos ver. O nosso propósito, antes de mais, como já começámos, é louvar a Deus e ao lermos a palavra, meditarmos nela, aprendermos dele alguma coisa para o nosso viver cotidiano. E vamos ver o que é que ele tem então para nos dizer hoje. Nós hoje vivemos dias complicados, mas hoje o dia de hoje é o que está depois de ontem, não é? É o dia da liberdade, segundo alguns dizem. Não sei se de facto as pessoas estão verdadeiramente livres. Elas pensam que sim. Na verdade, a verdadeira liberdade vem de outras formas. Bom, mas não é disso que vamos falar. Falamos certamente da liberdade, que é o que está, de facto, intrínseco naquilo que vamos falar hoje, é da forma como veio a verdadeira liberdade, mas vamos ver. O nosso texto de base vai ser o Lucas, Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24. Mas antes disso, este capítulo fala-nos acerca da ressurreição do Senhor. Podemos dizer que ainda vivemos um pouquinho neste contexto da Páscoa. A Páscoa dizem que foi a semana passada, não é? Que aconteceu a Páscoa,
Mas nós, de facto, nunca nos devemos esquecer que a Páscoa, nós celebramos a Páscoa, vamos dizer que sempre que nos reunimos, estamos a celebrar de alguma forma a Páscoa, porque a Páscoa verdadeiramente, aquela Páscoa histórica dos judeus, essa já foi. Nós verdadeiramente agora temos uma outra Páscoa e Cristo é a nossa Páscoa. E é Cristo que, de facto, que é o nosso libertador. E é esta Páscoa que nós, na verdade, comemoramos. Então, nós lemos por exemplo, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 23, nós lemos o seguinte, e eu vou pedir, para não ser sempre eu a falar, vou pedir a alguém que está aqui ao meu lado, que vai ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. De facto, nós pregamos Cristo crucificado, loucura para gregos e escândalo para os judeus. Só perguntar, Pedro, faz um sinal. Ouviu-se a leitura? Ouviu. De facto, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Mas nós, de facto, vamos muito além disso. Aqui havia um contexto em que Paulo dizia que de facto, ele prega a Cristo e este crucificado. Mas nós sabemos de facto que Cristo ele não ficou crucificado. Ele, podemos dizer que a Páscoa não terminou num velório. A Páscoa de facto terminou numa festa. E numa festa com um túmulo vazio. E este na verdade é o verdadeiro sentido da Páscoa. Ela terminou numa festa, não num velório. E esta festa tinha um túmulo vazio. E, na verdade, portanto, este é que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Porque nós também lemos em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 14, somente um parágrafo deste versículo. E nós não estamos a tirar nada do contexto. Estamos apenas a sintetizar. E diz assim, se Cristo não ressuscitou, logo que é vã, diz o apóstolo Paulo, a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Então, irmãos, de facto, porque Cristo ressuscitou, então a nossa fé não é vã. Embora preguemos a Cristo e Ele crucificado, porque foi aquele sacrifício último e necessário para validar tudo aquilo que vinha desde o passado, mas se de facto Cristo não ressuscitou, se Ele continua morto, seja na cruz, seja no sepulcro, se Ele continua morto, de facto é vã a pregação, neste caso de Paulo, e também é vã a nossa fé. Então podemos dizer, o que de facto, o que para muitos é uma impossibilidade científica, digamos, não é? O que para muitos é esta impossibilidade científica, para nós, na verdade, é a razão da fé. O Cristo ressurreto, para nós, é a razão da fé. Podemos dizer, pois, que a tumba não o reteve. Porque se a tumba o retivesse, se o sepulcro o retivesse, o que distinguia o Cristo dos outros heróis? Nada. Porque por razões, nós sabemos, ainda agora passámos o dia da liberdade, o dia 25 de Abril, não é? Onde se fala, houve muitos heróis por todo o lado, em todos os países há heróis. O que é que distinguiria Cristo de outros heróis? Eu penso que nada. Mas porque Ele ressuscitou, Ele faz a diferença. Eu vou passar a citar alguém chamado Francis Ney Liberato. Este autor, num artigo que escreveu isto. Ele quebrou todas as lógicas e racionalidades. Ele quebrou o ciclo natural da vida, que é a morte. Não há leis da física que consigam explicar o milagre da ressurreição, mas o facto é que ele ocorreu. Portanto, com a ressurreição, as leis da natureza, o ciclo natural foi quebrado. Ele venceu a morte. E de facto não há leis naturais que expliquem isto. Por isso mesmo é um milagre. E o facto é que ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, então a nossa fé não é vã. Lemos ainda em Atos, no livro de Atos,
capítulo 1 e versículo 1 até 3. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Esta passagem fala-nos em provas. Nós podíamos dizer, de facto ressurgiu, mas surgiu como? Mas alguém viu, alguém sentiu, alguém... Aqui o autor de Atos, ele fala-nos, de facto, que convinha que ele tivesse padecido e padeceu, mas apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas. Agora, que provas podemos perguntar nós? Que provas? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15. Pelo qual Jesus... Desculpa, 1 Coríntios, capítulo 15, quem quiser acompanhar, do versículo 2 até ao versículo 8. Pelo qual Jesus também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Aqui, muitas das provas de que de facto o Senhor ressuscitou foram estas. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras o afirmam, e depois diz que foi visto por Cefas, foi visto pelos 12, foi visto de uma só vez por mais de 500 irmãos, e não só, temos relatos de que o Senhor foi visto por outras pessoas além destas. E como diz também, ultimamente, por mim, diz o apóstolo Paulo, como um abortivo. Portanto, de facto, o Senhor apareceu a Paulo, mas de uma forma diferente. Não tanto fisicamente, mas em forma, numa visão, quando ele, de facto, ia no caminho de Damasco. O facto, depois é interessante nós vermos que, desde o período da ressurreição, ele foi visto durante 40 dias, mas durante estes 40 dias ele não foi visto sempre, não andou sempre com os seus discípulos ou com os apóstolos, com aquele grupinho que ele tinha escolhido. Ele foi aparecendo sucessivamente, algumas vezes, a alguns deles. Não andou sempre com eles todos estes dias. Andou algum período sempre com eles. Mas de facto também não há assim muita informação que nós possamos tirar. Mas temos alguma informação. Tanto que o próprio João, evangelista, no capítulo 20 e no versículo 30 diz assim: pois Jesus operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Portanto, há outras coisas que de facto que o Senhor fez e disse e andou que não foram escritas. Isso eventualmente podia dar enfim, é muito romance, podemos dizer assim, porque há ali um período que está aberto. Mas atenção à nossa criatividade, não é? Porque só o que está escrito é que está escrito para o nosso ensino. A partir daí, é bom que a nossa mente possa imaginar alguma coisa, deduzir algumas coisas, mas atenção, não vamos nunca além do que está escrito. E o que está escrito é que ele morreu por nós e ressuscitou para confirmar de facto que morreu por nós, e porque ele ressuscitou, a nossa fé não é vã. E o que vai além disto, bom, poderão ser histórias interessantes, mas não passam de facto de histórias. Porque na verdade nós sabemos que Jesus terá feito outras coisas que na verdade não ficaram registadas. Romanos capítulo 15 versículo 4 diz: porque tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito,
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, nós devemos ter esperança naquilo, no Senhor e naquilo que foi escrito. Aquilo que não foi escrito, de facto, apenas poderá ser para a nossa questão, para nossas, mais no sentido particular, subjetivo, nunca para ensino geral. Porque para ensino geral, de facto, o que foi escrito, isso é que é a nossa esperança e é nisso que nós, de facto, nos devemos basear. E a nossa esperança é esta. É que ele ressurgiu. E como nós vamos ler mais à frente, ele ressurgiu e foi assunto ao céu e voltará. Esta é a nossa esperança. Podemos ver neste período destes 40 dias que ele terá aparecido aos seus mais ou menos 9 vezes. Não há certeza acerca disto, mas são 9 as vezes que são registradas em que ele apareceu. Então vamos ler agora o nosso texto base. Lucas, capítulo 24, do 1 até ao 53. É todo o capítulo. Este capítulo tem uma curiosidade. Até um certo ponto do capítulo, até ao versículo 49 do 1 ao 49, isto é um dia. Passa-se tudo no mesmo dia. E este dia começa muito de madrugada e acaba já à noite. Então vamos ler este capítulo. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das tuas palavras. E voltando ao sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que com ele estavam e as que diziam estas coisas aos apóstolos. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino a Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer
tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como caía para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não querendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, e ele tomou, comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-o ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Então, lemos o texto é um pouquinho longo e nós vamos apenas resumir algumas coisas daquilo que lemos. Não sei se o tempo já está a ficar muito próximo. Então, nós temos aqui nesta história, e entendemos história no sentido de acontecimento real. Primeiro, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram ao sepulcro e levaram as especiarias. Bom, de facto, o corpo do Senhor, quando foi sepultado, quando saiu da cruz, lá esqueci-me, passou-me agora o nome do homem que o levou do sepulcro, do dono do sepulcro, o Sirineu. E então ele, aquele homem que era Sirineu, não sei agora o nome, ele já tinha de facto preparado o corpo para ser sepultado. No entanto, as mulheres, ou porque não sabiam, ou porque, por alguma razão, pelo seu zelo, elas quiseram de facto também ir ao sepulcro. E foram, e diz, no primeiro dia da semana, muito de madrugada. Foi bem cedo que eles foram ao sepulcro. Mostra uma certa preocupação e cuidado. No entanto, o principal da história deste acontecimento é este. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor. Mas aqui, de facto, o fulcro desta passagem não é tanto a pedra revolvida, porque o Senhor, quando ressuscitou, ele não precisava que a pedra fosse revolvida. Ele saía na mesma do sepulcro, mesmo com a pedra posta. A pedra foi revolvida para que os de fora entrassem e pudessem ver que ele, de facto, não estava lá. E diz, e entrando, não acharam o corpo do Senhor. E, na verdade, nós sabemos que, infelizmente, muitos grupos ainda hoje buscam o Senhor morto e fazem a festa a um Senhor morto. Mas nós sabemos que, de facto, mais à frente no texto diz,
Portanto, tinha aconteceu que elas, muito perplexas a esse respeito, não entendiam o que estava a passar, pensavam que o corpo tinha sido roubado, mas diz assim, estando muito atemorizadas e baixando o rosto no chão, alguém lhes disse, sabemos que foram 2 anjos, porque buscais o vivente entre os mortos. Mas, de facto, então, o nosso Senhor, o nosso Cristo, Ele ressuscitou. E Ele, de facto, é para ser buscado, mas não entre os mortos. Porque diz, não está aqui, ressuscitou. E, de facto, aqui há uma passagem aqui muito interessante, aqui uma expressão muito interessante. E esta é válida para nós hoje. Diz assim, lembrai-vos como vos falou. De facto, é importante nós lembrarmos-nos daquilo que nos foi dito. E o que nos foi dito acerca da salvação, acerca da vida do Senhor, acerca da razão porque Ele veio a este mundo, é lembrarmos-nos como nos tem falado pela palavra. E o que Ele falou às mulheres, o que Ele falou aos discípulos, o que Ele nos fala ainda a nós é este. Convém que o Cristo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores. E esses homens pecadores não foram romanos, não foram os judeus, fomos nós também, que por inerência dos nossos primeiros pais herdámos este pecado, herdámos este mal, portanto, ele foi por nós, ele foi entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado. Era necessário de facto este sacrifício, era necessário de facto a cruz, mas, diz, e ao 3º dia ressuscite. Isto ele já tinha dito, e nós podemos encontrar isto mesmo relatado em passagens paralelas, em passagens da vida do Senhor, quando ela acompanhou no mundo os seus discípulos, quando ele foi falando acerca disto, convém que o Filho do Homem padeça e ao 3º dia ressuscite. Nós podemos encontrar isto em várias passagens, mas vamos tentando resumir o mais possível. E então elas dizem, e lembraram-se das suas palavras. E de facto, lembraram-se das suas palavras, das palavras que ele tinha dito. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, mas que, entretanto, ao 3º dia ressuscite. E de facto, ele ressuscitou. Como nós vemos, de facto, ele rompeu todas as leis da física, todas as leis da natureza, não é possível cientificamente explicar, mas o facto é que isto aconteceu. E, portanto, elas voltaram do sepulcro, sabemos quem foram estas mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria Mãe de Tiago, além de outras mulheres que não são citadas. Elas voltaram do sepulcro, diziam, foram anunciar estas coisas aos apóstolos. No entanto, é interessante, notem bem que os apóstolos, aquele grupinho restrito que o Senhor tinha escolhido, provavelmente haveria lá outros discípulos, não só os apóstolos, provavelmente. Mas notem bem a reação deles. E não as creram. Infelizmente, o mundo hoje está assim. Por muito que nós falamos ou falemos, infelizmente o mundo não crê. Mas a nós convém-nos, como elas, insistir e não desistir. Anunciar, de facto, Cristo, o nosso Cristo, Ele ressuscitou. Aqui é interessante ver a reação de Pedro. Notem bem que isto aqui começou de manhã, elas foram, talvez muito tristes, porque o Senhor tinha morrido. Elas até sabiam isto, mas era um saber apenas na memória, apenas... Ele disse que ressuscitava, mas olha, já é o 3º dia, não vemos nada. Mas eles, de facto, quando chegaram lá, viram que o túmulo estava vazio. E eles voltaram a anunciar aos discípulos. Os discípulos e os apóstolos, eles não o creram. Mas notem bem aqui a reação interessante de Pedro. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E notem agora aqui a correria, começa a ver. Correu ao sepulcro e, noutra passagem paralela, diz que não foi apenas Pedro, mas um outro discípulo. Eles correram ao sepulcro. Pedro entrou e viu o quê? Os lençóis ali postos, pousados. E retirou-se admirado com este caso. Ele não sabia explicar muito bem, estava meio na dúvida. Eles roubaram o corpo. O que é que aconteceu aqui? Aqui Pedro, aqui não diz muito, mas ele também de facto ficou intrigado. E nós vemos de facto Pedro aqui, e ele teve aqui, vemos por outra passagem que ele teve um encontro com o Senhor, de facto neste período de tempo. Mas nós vemos
Pedro um dos desanimados, porque via que nada acontecia. Vemos numa outra passagem o que é que fez Pedro depois disto. Aliás, como os outros. Pedro voltou à velha vida. Nós podemos ver noutra passagem que diz que Pedro voltou para onde? Podemos ver em João, capítulo 21, onde diz que Pedro voltou à pesca. Pedro voltou à velha vida. Mas isto aqui é um alerta para nós. Para nós, um dia que conhecemos o Senhor e que de facto pusemos expectativas muito acima daquilo que é normal e por vezes as coisas parece que não acontecem e há sempre o perigo de nós voltarmos atrás. Há sempre o perigo de nós voltarmos à velha vida, à velha profissão. Pedro, que era pescador, Pedro a quem o Senhor lhe tinha dado uma promessa que ele a partir daquela altura ia ser pescador, mas não de peixes, mas de homens. Mas de facto Pedro, porque se percebeu que nada tinha acontecido, parece que tudo se tinha desmoronado. Eles que esperavam um Cristo, um ungido, um Salvador, um libertador da nação, eventualmente das almas, mas parece que nada tinha acontecido e Pedro voltou à pesca. Isto é um alerta para nós. Às vezes parece que nada acontece connosco, muitas vezes até as pessoas nos perguntam, mas olha, nestes dias, onde é que está Deus? Nós já temos visto, de facto, Deus está exatamente no mesmo sítio. Infelizmente, os homens é que têm colocado Deus fora das suas vidas. Isto aconteceu de manhãzinha cedo, de madrugada, não sei a que horas seriam quando Pedro saiu do sepulcro e voltou para trás desanimado. Entretanto, já na parte da tarde, lembremos-nos que neste período lá em Jerusalém estava a acontecer a Páscoa. Havia judeus vindos de todas as partes do Império. E estes dois, que agora vamos passar a ler, estes dois discípulos, creio que seriam discípulos, que estavam ali na festa da Páscoa, provavelmente seriam alguns daqueles que estavam lá quando as mulheres vieram, provavelmente não sabemos, quando as mulheres vieram, podemos deduzir por outras entrelinhas, mas podemos dizer que eles de facto estavam lá quando as mulheres vieram e anunciaram que, olha, o Cristo de facto, ele ressurgiu. Mas eles, como não viram, eles ficaram... Então diz assim, iam, portanto, estes dois, ele retirou-se admirando consigo mesmo este caso, fala do apóstolo Pedro. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava a 60 estádios de Jerusalém, aproximadamente 10, 12 quilómetros. E diz, iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Mas o que havia sucedido, nós sabemos, foi a festa da Páscoa e o que é que neste dia aconteceu. Então eles iam falando muito tristonhos, e notem, eles iam de costas voltadas para o centro das coisas. O centro das coisas era Jerusalém, era lá que de facto tudo estava a acontecer. E eles iam de costas voltadas. Iam também eles desiludidos para a sua vida. Eles que tinham esta expectativa, eles de facto estavam desiludidos, porque aquele que lhes prometia uma libertação, nada disto tinha acontecido. Tinha sido morto, tinha sido crucificado, tinha sido condenado e nada tinha acontecido. Eles já tinham ouvido falar, um rumor que de facto ele tinha ressurgido, mas o facto é que eles estavam de costas voltadas e então eles iam para a sua vida, para a sua profissão, iam para a sua terra, para o seu ramo do dia a dia. Mas isso também pode alertar-nos para que lado estamos virados. E depois diz mais, iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que entre eles falam entre si, fazendo perguntas um ao outro. Notem bem, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados. Irmãos, atenção, como é que estão os nossos olhos? O que é que estamos a ver? Muitas vezes nós pensamos que estamos sós. Estamos sós na nossa família, estamos sós na nossa profissão, estamos sós no nosso caminho. Parece que o mundo desaba e quando desaba é só em cima de nós, porque de facto os nossos olhos muitas vezes estão fechados. E depois continua neste discurso e diz, o próprio Senhor, que eles não reconheceram, diz, porque estáis tristes?
E então eles, os dois caminhantes que regressavam para a sua terra, o nome de um deles sabemos que era um tal Cleopas, disse-lhe: então és tu peregrino em Jerusalém? Eles pensavam que o Senhor, que eles não estavam reconhecendo, era um dos peregrinos que vinham a Jerusalém para a festa da Páscoa, e não sabes o que é que aconteceu nestes dias. E depois eles dizem: nestes dias o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, tu não sabes? Ele era um homem profeta, era poderoso. Eles de facto reconheciam isto. Era um profeta, era um poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. De facto, todo o povo reconhecia isto. E diz mais que os principais sacerdotes e os principais os governantes, eles o condenaram à morte e o crucificaram. Tu não sabes disto? E notem agora bem isto assim. E nós que esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora tudo isto, na nossa linguagem, foi por água abaixo. Já hoje é o terceiro dia e nada acontece. E a partir do momento, 3 dias morto, certeza que não vai ressurgir. Também estes não se lembravam das palavras: que importa que o Filho do Homem padeça, seja entregue, e ao terceiro dia ressuscite. O dia ainda não tinha acabado. Era noite, é certo, não tinha acabado, mas o Senhor já tinha ressurgido. E eles é que não se aperceberam. Aliás, o Senhor estava com eles. Irmãos, nós muitas vezes não nos apercebemos, mesmo na nossa tristeza, mesmo nos nossos, enfim, das coisas que não nos correm bem, nunca nos esqueçamos. Ele está connosco no caminho. E ele estava connosco, estava com eles no caminho, e eles não o reconheceram. E o caminho deles seguia, o Senhor acompanhava-os e eles não sabiam. Eles até disseram ao Senhor: olha, até ouvimos dizer lá umas mulheres que foram ao sepulcro e vieram, e elas disseram de facto que viram o sepulcro vazio. O próprio Senhor admoesta-os de alguma forma e diz-lhes isto: honestos. E estas palavras são para nós: honestos, ignorantes, é o que quer dizer a palavra, tolos. Vamos avançando. E diz assim: eles entraram em casa, chegou e entrou com eles, e de facto só aqui é que diz: e aconteceu que estando com eles à mesa, tomou o pão, e então aqui diz: e abriram-se-lhe os olhos e o conheceram. De facto, foi preciso acontecer alguma coisa especial para que eles de facto reconhecerem. E depois diz no parágrafo seguinte: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Mas isto é para nós. Até que ponto os nossos olhos estão de tal forma, muitas vezes escurecidos, não entendendo nós que de facto Ele está connosco. Ele está sempre lá e nós muitas vezes não o vemos. Pensamos que o mundo está desabando sobre nós e que o nosso problema é o maior de todos. E de facto, quando é o nosso, ele de facto é o maior de todos. Mas ele está lá. Mas e até que ponto nós de facto, ao lermos as Escrituras, isto é, quando o Senhor fala connosco, porque nós quando lemos é o Senhor falar connosco, os nossos olhos, o nosso coração não arde em nós. Aqui, de facto, o coração deles ardia e eles não se apercebiam disto, porque o Senhor estava com eles. Eles apenas estavam com as costas viradas para o epicentro da situação. Mas porque o coração destes lhe ardeu, notem bem, isto já era a noite do dia seguinte. Já podemos dizer que no horário judeu, no horário israelita, já era terça-feira. Já tinha posto o sol, porque já era noite e o Senhor ele fez que ia para mais longe e eles o convidaram para eles ficarem lá em casa, porque era perigoso ainda hoje, mas naquele tempo muito mais, viajar durante a noite. E eles, de facto, quando reconheceram isto, notem bem, mais uma correria. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Eles, de facto, quando se aperceberam desta verdade, eles correram e sentiram esta necessidade de anunciar.
mas também nós devemos, de facto, sentir esta necessidade de anunciar que o Senhor verdadeiramente ressuscitou. E nós, de facto, só entendemos se, como neles, também a nós possa arder o nosso coração. E eles estavam lá e já apareceu a Simão. E também a nós, e de facto reconhecemos-lo quando ele partiu o pão. E depois os 11 que estavam lá reunidos, ou os 12, diz: e falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas de facto, o Senhor da paz, ele veio e veio trazer a paz. Paz aos corações, porque nós sabemos que de facto o mundo continua em guerra, mas os que são dele têm paz nos corações. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que de facto estavam perante um fantasma, mas não, eles estavam mesmo perante o Senhor, porque o Senhor, embora fisicamente ele estava lá completo, com as marcas dos cravos, que são, vamos dizer, as marcas que nós lhe imputamos, ele estava lá comprovadamente. Vamos passar à frente e vamos ler este versículo. E não o querendo eles, porque estavam meio extasiados, parece que estavam em si mesmo, por causa da sua alegria, e estando maravilhados, porque estavam na presença do Senhor, ele disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Isto para provar que de facto ele não era um fantasma. Era o Senhor verdadeiramente, estava lá em carne e osso. Tendes alguma coisa para comer? Para provar que de facto ele estava em carne e osso e tinha de alguma forma esta necessidade de ser alimentado. Então diz assim: então eles lhes apresentaram parte de um peixe e um favo de mel. Já agora, é interessante, está na moda agora os cozinhados caseiros, os cozinhados neste tempo de confinamento. É para o Pedro. Pedro, a próxima receita, peixe com favo de mel. Deve ser bom, não sei, eu acho que deve ser bom. Mas vamos experimentar. Então ele tomou e comeu diante deles. E disse essas palavras: estas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Mas de facto é preciso sempre para nós, que somos pessoas esquecediças, é sempre bom nós lembrarmos o que está escrito e o que o Senhor disse aos seus, e inclusive que somos nós também, que convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei, de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-se o entendimento e compreenderam as Escrituras. E o que estava escrito era isto: convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Eles de facto tinha sido isto dito repetidas vezes. Isto também estava indicado já nas antigas Escrituras. Convinha de facto que o Cristo padecesse, mas que de facto ressuscitasse, e isto estava a acontecer. Eles estavam na presença desta verdade. E diz mais: e em seu nome se pregasse quê? Isto é para nós, isto é para o mundo. O arrependimento e quê? A remissão de pecados. Ele morreu para que de facto os nossos pecados pudessem ser remidos, apagados, mas que em nós, que no mundo, de facto, haja o arrependimento. E a remissão de pecados só existe, de facto, se em nós houver arrependimento. E aqui é interessante, irmãos, se é que esta verdade nos atinge, o Senhor diz aos seus, àqueles que estavam lá e que foram testemunhas oculares, e diz: e destas coisas vós sereis minhas testemunhas. Vós sois minhas testemunhas. Irmãos, e nós somos testemunhas, não oculares, mas de facto, será que nós não sentimos esta verdade em nós? Irmãos, e se é que nós somos testemunhas, então nós devemos falar. E uma testemunha deve falar somente a verdade. E nós, será que esta verdade não nos tocou a nós, no facto de termos sido comprados, resgatados, vamos dizer, da perdição eterna? Porque esta era a condição do homem, condenado na perdição eterna. No entanto, pela remissão dos nossos pecados e pelo nosso arrependimento, nós temos, de facto, acesso a uma nova dimensão, acesso a uma nova vida. E destas coisas nós certamente seremos testemunhas. E aqui termina este dia.
Portanto, este dia, que já é segunda-feira, terminou com a ressurreição do Senhor. Ou seja, no domingo, este domingo, foi a ressurreição do Senhor, foi o encontro das mulheres, foi o encontro com os discípulos, foi o encontro com os caminhantes de Emaús. E foi então a reunião dele lá naquele lugar com os discípulos, em que ele lhes lembrou, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E destas coisas nós somos testemunhas. E depois, no fim do capítulo, que já é passado muitos dias, depois diz assim: e eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, fiquei por aí na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isto já depois é passado já os 40 dias. E diz assim: ele levou-os até Betânia, e levantou as suas mãos e os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu, e adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Mas nós hoje não necessitamos de templos, necessitamos apenas de casas, como estamos agora, necessitamos de gente convertida e arrependida, e onde quer que seja, como lemos lá, quando o Senhor teve aquele encontro com a mulher samaritana, Deus procura a tais que assim o adorem. E de facto nós devemos adorá-lo desta maneira. Mas para terminar, vou ler e apenas ler Atos, capítulo 1, versículo 9 até 11. E diz assim: e Atos, capítulo 1, é a continuação de Lucas. Penso que nós sabemos isto. Porque lemos que quando Lucas escreveu o livro de Atos, diz: fiz o primeiro tratado e agora estou a continuar este relato. E diz assim: e quando dizia isto é a continuação de Lucas, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultando a seus olhos. E estando com os seus olhos fitos no céu, quando ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens, vestidos de branco. Provavelmente os mesmos 2 anjos, estes 2 homens eram 2 anjos, nós sabemos, que estavam no sepulcro. Provavelmente, não sabemos, também não é importante. Eram 2 homens. E estes 2 homens diziam o seguinte: os quais lhes disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Irmãos e amigos, e esta é a nossa esperança, é que este Senhor que morreu, que ressuscitou, que andou com os seus por este espaço de 40 dias e que foi elevado aos céus, ele diz, foi recebido em cima nos céus, há de vir como para o céu o vestir. Irmãos, e esta é a nossa esperança, é que ele vem e vem para nos buscar. E então é assim, eternamente, numa nova dimensão, juntamente todos nós e muitos mais, em louvor constante para a eternidade. Amém.